o que cria uma série de distorções, por exemplo, no nosso mercado de trabalho. Eu considero que a gente não é capaz de avançar nesse processo de reforma, primeiro por absoluta incapacidade daqueles que levaram adiante esse pacote, talvez, de entender direito o que eles estavam fazendo, talvez, e daí uma certa incapacidade retórica, né? Não ser capazes de vender seu peixe, né? Não serem capazes de convencer, de seduzir a população, e aí é uma questão mais assim, da arte da política, mas é também pelo fato de que, objetivamente, essas reformas não são neutras do ponto de vista de seus impactos na sociedade. Elas têm custos. Elas têm custos e esses custos não são homogêneos na sociedade como um todo. Elas recaem, essas reformas, o custo delas, elas recaem sobre grupos que não são estatisticamente muito significativos, mas que são politicamente muito poderosos, porque são os grupos que, de uma forma ou de outra, se beneficiaram mais do que os outros das transformações gigantescas por que esse país passou durante o período anterior. Eu estou me referindo essencialmente aos grupos mais organizados da sociedade, aqueles que têm capacidade de se organizar e de vocalizar os seus interesses e as suas demandas, que estão ligados aos setores modernos, da indústria de transformação, do setor público, do serviço sofisticado, das grandes regiões metropolitanas, que foram o motor das transformações no período anterior da industrialização substituidora de importações. Esses grupos, eles perdem com as reformas que nós tentamos implementar na década passada. Perdem porque, ao abrir a economia, nós desprotejamos determinados setores em que até então era possível você fazer um pacto entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais em torno de um pacto inflacionário, por assim dizer, que deixa de ser possível quando você estabiliza e abre a economia. Perdem porque, ao você privatizar ou reformar o Estado, você atinge, sim, os interesses dos funcionários públicos e dos trabalhadores das estatais. É óbvio. O cara que era engenheiro de uma Vale do Rio Doce, de uma CSN, e que entrou no PDV há 10 anos atrás, e que hoje dirige um táxi estacionado ali embaixo da Academia Brasileira de Letras, está se considerando desempregado, está profundamente infeliz. Ele tem hoje um padrão de vida em todos os aspectos pior do que tinha 10 anos atrás. Então, isso não quer dizer que essas reformas que foram feitas no sentido de abrir a economia, de privatizar ou de reformar o Estado, não tenham sido importantes para melhorar o bem-estar do conjunto da população. Agora, o fato é que o conjunto da população, aqueles que se beneficiaram por essas reformas, por ter acesso a um conjunto mais amplo de bens e serviços a preços mais baixos e a uma máquina pública mais descentralizada, mais eficiente e assim por diante, esses caras não têm voz, não são capazes de vocalizar os seus interesses. Uns 15 minutos acho que eu vou passar. Em 5 minutos eu termino. Não. Eu vou tentar ser bem rápido. Em 5 minutos eu termino. A ideia era fazer uma coisa mais dinâmica. Mas ele terá os 5 minutos, eu vou fazer a réplica para mim. Eu tenho 5 minutos? Antes dos 15? Não, mas 5 minutos eu termino. O meu ponto é que não se deu nenhuma atenção a esses grupos ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, e isso tem impedido a agenda mais ampla de reformas de passado. Quer dizer, de uma outra forma, vou dizer que a agenda de reformas está incompleta, porque não foi capaz de contemplar a reinvenção das regiões metropolitanas. As nossas regiões metropolitanas, que foram o grande motor da transformação econômica e social e política que nós conhecemos em meados do século passado, hoje se transformaram em algo de caduco. Elas estão atravancando o desenvolvimento do resto do país. Vou dar um exemplo. Entre 1950 e 1980, São Paulo quadruplicou a sua população e triplicou o seu PIB per capita. Isso em 3 décadas. De 1980 para cá, o crescimento acumulado do PIB de São Paulo foi menos 3%. Menos 3%.
a conta ter multiplicado por 12 o seu PIB nas 3 décadas anteriores. Esse é um cavalo de pau sem precedente. É uma inversão de expectativas, é um rastro de melancolia, mágoa e ressentimento, como poucas vezes possa ter ocorrido. Essa gente que é dona desse ressentimento são pessoas que são profundamente capazes de influenciar a opinião dos formadores de opinião, dos meios de comunicação de massa, e por diante, portanto, de formar o imaginário coletivo nacional. Eu quero terminar falando do capítulo 3 do Desenvolvimento com Liberdade, do Amartya Sen. Eu sei que é do gosto da nossa debatedora, e não é para ela falar bem sobre isso, mas é porque eu acho que é disso que se trata. No capítulo 3, que é a teoria da justiça, do Amartya Sen, o Amartya Sen apresenta a sua teoria através de uma parábola, que é a parábola de uma mulher, que é a Annapurna, que tem um profundo sentido de justiça. E ela quer fazer cada uma das escolhas que ela faz na vida dela da forma a maximizar o impacto sobre o bem-estar da sociedade. Ela se vê diante de uma decisão simples, que é de escolher quem vai fazer um serviço para ela, que é o de limpar o quintal dela. Se apresentam 3 trabalhadores, o Dino, o Bichano e a Roginha. Os 3 têm a mesma capacidade de fazer o mesmo trabalho pelo mesmo salário, né, no mesmo tempo. Não há nenhuma distinção. O trabalho é indivisível, ela tem que escolher apenas um dos 3. Né? E olhando assim, ela olha para o Dino e vê, o Dino é o mais pobre. O que existe de mais nobre de escolher a pessoa mais pobre? Porque através da remuneração que eu vou dar para ele, essa pessoa vai ser menos pobre e eu vou, através da minha escolha, contribuir para o alívio da pobreza. Vocês acham isso uma coisa sensata? Faz todo sentido. Né? Mas ela olha mais um pouco, né? Ela olha mais um pouco e ela percebe que o Dino, o Bichano, perdão, que é o segundo, ele não é tão pobre quanto o Dino, mas ele é mais infeliz do que o Dino. Ele é mais infeliz do que o Dino porque ele perdeu em bem-estar em relação àquilo que ele já tinha tido em determinado momento. É um cara que tinha atingido um determinado padrão de consumo e que perdeu em termos de capacidade de consumir em relação ao que ele tinha no momento inicial. E aí ela se pergunta, o que existe de mais nobre do que aliviar a infelicidade, do que promover a felicidade? E aí fica a escolha, o que eu vou fazer? Vou reduzir a pobreza ou vou reduzir a infelicidade através da minha escolha? Quando finalmente me aparece a Roginha. E a Roginha não é pobre como o Dino, não é infeliz como o Bichano. Só que ela sofre de uma doença crônica que causa dores profundas e ela, através da renda que ela teria para a limpeza do jardim, ela poderia comprar um remédio que ia aliviar a dor dela. E aí, finalmente, ela se pergunta, o que existe de mais nobre do que reduzir a dor? Pergunta, vocês, como é que ficam? Vocês ficam com o Dino, com o Bichano ou com a Roginha? Alguém fica com o Dino? No primeiro? Com a pobreza? Ninguém? Com o Bichano, segundo? Todos ficam com a dor? Ou ninguém é capaz de pegar uma opinião? Ou ninguém pega uma opinião? Hein? Mas se eu tivesse ficado no primeiro caso, se eu tivesse falado só do Dino, alguém ia lembrar dos outros 2? Ninguém ia lembrar dos outros 2. Todo mundo ia sentar em cima apenas do Dino, certo? Porque parece ser um argumento super razoável dizer que eu vou fazer a escolha apenas para reduzir a pobreza. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é fazer uma parábola para dizer o seguinte, nós estamos num momento no Brasil em que nós, felizmente, estamos conseguindo chegar no Dino pela primeira vez na história. Nós estamos conseguindo chegar nos mais pobres. E isso é louvável. Isso é bom, é na direção correta. Nós estamos conseguindo reduzir a desigualdade graças a isso. Mas nós estamos indo devagar. Se nós queremos ir mais rápido, nós vamos ter que contemplar também o Bichano. Nós temos que contemplar também quem está perdendo. Nós vamos ter que incorporar dentro do nosso cardápio de preocupações o que a gente vai fazer para reinventar o futuro daqueles que são os perdedores do jogo hoje no Brasil. Se a gente não for capaz de contemplar eles, a gente vai continuar andando devagar, a gente vai continuar enxugando o gelo. Eu vou ficando por aqui.